Boa noite para os irmãos, amém? Vamos começar mais um momento aqui da palavra de Deus com os irmãos, amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Nesse momento, nós vamos começar essa live novamente. Vou concluir nessa noite aquela mensagem que eu comecei sobre a profundidade. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Nós vamos concluir aquela mensagem hoje, amém? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a vida de você que está conosco nessa noite, amém? Que Deus possa estar abençoando você e a sua família. Nós estamos aqui adorando ao Senhor e vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor, que com certeza Ele tem algo para falar com você, amém? Os irmãos vão entrando aí, já vão participando. Quem puder compartilhar esse link aí para outras pessoas ir entrando, faça isso, amém? Quero cumprimentar os irmãos da Igreja Batista Shalom de Minas, da Bahia, amém? E de qualquer lugar que você esteja. Sei que aqui é uma live, não é exclusivamente para a Igreja Batista Shalom da Bahia, nem de Montalvânia, mas todos os irmãos que estão conosco aí, amém? Seja bem-vindo, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nessa noite. Nós vamos concluir uma mensagem que eu iniciei aqui, e você que ainda não viu, essa mensagem está aí na página da Igreja Batista Shalom, depois você pode encontrar aí. Eu vou concluir aquela mensagem sobre profundidade, amém? O segredo, nós falamos sobre o segredo da profundidade, e hoje nós vamos falar sobre o resultado disso, o resultado de você mergulhar no rio de Deus, o resultado de você estar crescendo cada vez mais na presença do Senhor, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel 47. Eu vou concluir a partir do versículo nós vamos concluir tudo aqui a partir do versículo 6. Eu vou estar concluindo, amém? Essa parte que nós estudamos aqui sobre a questão da profundidade. Nós aprendemos aqui na palavra de Deus que Ezequiel teve uma visão, do rio. Nós já falamos sobre esse rio, nós mostramos o que esse rio representa. E hoje eu quero falar desse rio por dentro, por fora. Quero mostrar a reação desse rio em nós e a profundidade da revelação de Deus, de como você utilizar tudo isso que Deus tem para a sua vida. Por que você precisa obter esse resultado? É um resultado de você está aprofundado em Deus. Quando você se aprofunda na palavra, se aprofunda na revelação de Deus, quando você aprende a estudar a palavra de Deus, a sua vida começa a mudar. Há um código, há um segredo de quando você estuda a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 47, versículo 6, diz assim, Ezequiel 47, 6. Então ele me disse: viste isso, filho do homem? Assim me fez voltar à margem. E quando me trouxe de volta, eis que havia sobre a margem do rio muitas árvores de ambos os lados. Então me disse: essas águas fluem para a região oriental, e ao descerem chegarão a Arabá. E quando entrarem no mar, o mar das águas de sal, as suas águas serão saradas. E acontecerá que qualquer criatura vivente que viver ali, onde desemboca a corrente, terá vida. E haverá uma grande multidão de peixes, porque essas águas chegarão ali, para que todas as águas sejam saradas, e tudo viverá onde quer que chegar o rio. E acontecerá que os pescadores junto ao rio, e desde Edged até Eglai, haverá lugar para se estender as redes, e muitas classes serão os peixes, como os peixes do mar grande, do mar Mediterrâneo, em grande multidão.
Mas os seus lamaçais e os seus pântanos não serão saneados, mas serão destinados para salinas. E nas margens do rio, de uma outra banda a outra, crescerá toda árvore que serve para alimento, cujas folhas não murcharão, cujos frutos não cairão, e produzirão novos frutos todos os meses, porque as águas que regam saem do santuário, e o seu fruto servirá para alimento, e as suas folhas para remédio. Então, irmãos, nós estamos aqui continuando aquela mensagem sobre o rio. Nós sabemos que Ezequiel, ele chegou até aqui. A Bíblia mostra que Ezequiel chegou até o versículo 6. Ele molhou os seus pés, que é os calcanhares, depois ele molhou os joelhos, depois ele molhou os lombos. Então, agora, aqui diz que ele não podia mais passar no rio a não ser a nado. Ele tinha que mergulhar no rio para sair do outro lado. Ele não podia mais, não tinha como ele atravessar o rio a não ser a nado. Isso aqui traz uma representação para nós o seguinte: ele chegou no nível que ele agora tinha que estar de cabeça dentro do rio totalmente. Isso representa o seguinte, que ele agora está mergulhado de cabeça nesse rio. Nós falamos que esse rio representa o Espírito Santo em você, representa o crescimento espiritual. Eu mostrei aqui que essa profecia, ela não é somente profética, mas ela é uma profecia também que vai ser literal. Deus vai trazer o templo dele para a terra no milênio, e o rio da vida que está no meio do trono entre o Pai e o Filho vai descer esse rio sobre a Nova Jerusalém, e esse rio vai vir sobre a terra, e esse rio vai fazer com que haja árvore da vida de um lado e do outro. As nações aqui na terra no milênio vão ter saúde, vão viver muitos anos. Por quê? Porque a árvore da vida vai ter um pomar de árvore da vida aqui na terra. Isso aí é uma coisa profética e literalmente vai acontecer. Mas eu quero trabalhar hoje algo dentro de nós através desse rio. O que esse rio faz dentro de você? O que esse rio trabalha na sua vida, no seu crescimento espiritual, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a igreja, no seu relacionamento com o Espírito Santo e o seu relacionamento com as pessoas de fora do mundo que precisam. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte: você notou que Ezequiel foi até o terceiro nível. Ele foi no primeiro nível, que é os pés, o calcanhar. Ele foi no segundo nível, que é o joelho. Ele foi no terceiro nível, que é o lombo. Mas no quarto nível ele não foi. Ele voltou para trás. Aqui nós temos duas coisas para aprendermos. A primeira, ele volta aqui porque nós temos que aprender a ser pobres de espírito. Aí você diz, mas por que pobre de espírito? Uma das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, eu quero que você abra aí comigo, vamos lá. Mateus capítulo 5. Mateus, vamos abrir aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu quero ler o versículo de número 3. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 3. Vamos ler comigo. Aqui diz assim, olha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então eu quero que você entenda uma coisa comigo aqui, olha. Quando a palavra de Deus diz bem-aventurado os pobres de espírito, sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que a pessoa que é pobre de espírito é o quê? O espírito dela recebe de Deus, mas ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. Ele não se contenta em ter somente aquilo, ele quer mais e mais de Deus. Então aqui, quando Ezequiel foi até ali e voltou, é porque a nossa vida é sempre assim. Nós sempre vamos voltar à margem. Sabe por quê? Porque Deus mostra para você o seguinte, que você volta à margem. Para quê? Quando você volta à margem aí, na verdade, Deus está querendo dizer para você o seguinte: Deus está querendo que você, Deus não quer que você fique no raso, Ele quer que você vá até o profundo, mas Ele faz você voltar para mostrar para você que você precisa ter mais e mais de Deus, que você não pode viver só com esse pouco que você recebeu de Deus, não, porque o de Deus sempre é pouco. Toda a palavra que você recebe ainda é pouco, tudo aquilo que Deus tem para manifestar através da palavra dele
ainda é pouco para a sua vida. Você precisa de mais e mais e mais e mais de Deus. Aí quando nós vemos aqui, olha, bem-aventurado os pobres de espírito, ele está dizendo o seguinte para você. Ele está dizendo para você que você precisa cada dia mais. Olha só a expressão. Bem-aventurado os pobres de espírito. Então você é pobre de espírito. O que é isso? Você não enriquece espiritualmente. Você sempre é pobre para você herdar o reino. Porque o reino de Deus é para os pobres de espírito. Por que pobre de espírito? Porque sempre quer mais, sempre quer mais. Você sempre quer mais de Deus. Você tem que buscar mais de Deus. Você fez um seminário, você tem que correr atrás de mais um. Você fez outro, mais um. Porque quanto mais você aprende a palavra de Deus, mais você precisa de mais. Ah, mas eu aprendi algo de Deus hoje muito bom. Ah, é? Tem mais de Deus. Tudo que eu falar para você aqui hoje, toda revelação que eu falar para você aqui hoje é muito mais além do que o que eu vou falar para você hoje. Por quê? Porque a revelação de Deus é progressiva. Cada vez ela cresce mais. Então eu tenho que voltar à margem. Ah, mas eu já sei tudo. Sabe nada. Você nunca sabe nada. Nós nunca sabemos nada. Nós sempre voltamos à margem. Molhamos de novo os pés. Molhamos de novo o joelho. Molhamos de novo os lombos e vamos mergulhar. Eu sei que Ezequiel... Dois lados aqui de Ezequiel. Tem que voltar na margem porque você tem sempre para aprender. Mas também Ezequiel tinha que ter mergulhado no fundo. Porque quando ele mergulhasse no fundo, ele ia receber algo maior de Deus. Deus, no tempo de Ezequiel, permitiu que Ezequiel fosse até o 3º nível. Mas aonde você hoje está e eu estamos? Nós estamos na era da igreja. Aqui não era na era da igreja, aqui era na era dos profetas. Vamos colocar entre aspas aqui, olha. E na era dos profetas, o Espírito Santo vinha e voltava. Na era do Espírito Santo, hoje, ele mora dentro de você. Hoje, Deus não escreve na pedra para mandar para nós. Hoje, ele escreve no nosso coração. E se ele escreve no nosso coração, você tem que entender uma coisa. Você precisa mais de Deus. Ezequiel não conseguiu. Ezequiel não foi até o final, porque Ezequiel ainda estava no 3º nível. Agora eu e você hoje, nós estamos no 4º nível. O Espírito Santo hoje mora dentro de você. Se alguém puder, escreva para mim aí, olha. Não estou mais no 3º nível. Eu estou na era do Espírito Santo. Eu estou no 4º nível. O 4º nível é a era do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Ezequiel voltou à margem. Ele não mergulhou até o fundo. Por quê? Porque ele não estava na era do Espírito Santo. Você e eu, nós estamos na era do Espírito Santo hoje. Você hoje pode mergulhar profundo. Você pode ir lá além das profundidades do Espírito Santo. E eu estou convidando você nessa noite, através dessa live, para entrar e mergulhar muito mais profundo que você tem mergulhado. Agora vamos ver outra coisa aqui interessante. Outra coisa interessante que nós vamos ver aqui também. Olha só comigo. Agora era um rio que não dava mais para passar a nado. E você pode notar que ele mediu 1.000 côvados, mais 1.000 côvados, 2.000 côvados, depois 3.000 côvados, e depois ele não teve como medir mais. Sabe o que representa isso? Isso representa o seguinte, que ele foi cada vez mais. A palavra medir, no hebraico, significa separar o profano do santo. Então, cada vez mais ele foi medindo, ele foi separando a vida dele, até que chegou no nível do 3º nível. E o 4º nível ele voltou, mas nós podemos ir até o 4º nível hoje, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora, vamos entender aqui, olha. Vamos para Ezequiel 47, versículo de número 7. Ezequiel 47, versículo de número 7. Vamos ler aí comigo, ó. E quando me trouxe de volta, eis que havia sobre a margem do rio muitas árvores, de ambos os lados. Então, quando ele volta aqui para a margem do rio, versículo 7, ele vê que na margem do rio tinha muitas árvores, de um lado e do outro. Sabe o que isso representa? Sabe o que isso representa? Olha comigo. Quando ele volta aqui na margem, ele vê aqui que tinha muitas árvores de um lado e do outro. E o versículo 8 diz assim, olha, então me disse, essas águas fluem para a região oriental, ao descerem chegarão a Arabá, e quando entrarem no mar, o mar das águas de sal, é o mar morto aqui, ó, as suas águas serão saradas. Sabe o que é isso aqui?
Ele está dizendo o seguinte, que esse rio iria descer, até o mar morto. E ele ia sarar o mar morto. A primeira coisa que você precisa entender, vamos falar das árvores. Essas árvores aqui, olha, tem árvore de um lado e do outro. Mas na verdade essas árvores aqui não são qualquer árvores. Essas árvores aí são as árvores da vida. Como é que eu provo que é um pomar de árvore da vida? Vá para o versículo de número 12 comigo. Ezequiel 47, 12. Ó. E nas margens do rio, de uma banda a outra, crescera toda árvore que serve para alimento, e cujas folhas não murcharão, e cujos frutos não cairão, e produzirão novos frutos todo mês. Então, ele viu um pomar de árvore que dava fruto todo mês. Presta atenção. Porque as águas que regam saem do santuário, e o seu fruto servirá para alimento, e as suas folhas para remédio. Esse pomar que Ezequiel viu quando ele saiu do rio, era um pomar de árvore da vida. Como que eu provo para você que era um pomar da árvore da vida? É só nós lermos em Apocalipse capítulo 22, 14. Alguém coloca para mim aí, ó. Apocalipse 22, 14. Olha o que diz lá. Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Diz assim, olha. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que guardaram os seus mandamentos e lavaram as suas estolas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Tem um outro versículo aqui também que eu quero ler. Vamos para Apocalipse 22, 1 agora. Ó. Olha. Mostrou-me depois o rio da vida. É esse rio da vida aqui, que é o rio que Ezequiel está vendo em Ezequiel 47. Você pode fazer uma equação da palavra. Ezequiel 47 é igual a Apocalipse 24, 1. Apocalipse 24, 1 agora. Ó, 24, 1. Mostrou-me depois o rio da vida, resplandecente como cristal, que nascia do trono de Deus e do Cordeiro. Então a primeira coisa que você tem que aprender, o rio nasce do trono de Deus. Se o rio nasce do trono de Deus, representa que Deus tem mais para a sua vida. Ele descia de Deus e do Cordeiro. Você tem muito que aprender de Deus e tem muito que aprender do Cordeiro. Cada vez que você aprende algo de Deus, Deus tem algo para você aprender também do Cordeiro. Então não adianta você aprender somente do Cordeiro, você aprende também de Deus. O rio vai trazer profundidade para você em Deus e no Cordeiro. O Cordeiro é uma pessoa e Deus é outra pessoa. Agora vem comigo. No meio da sua praça e de um lado e do outro rio, tá vendo? Deus vai pegar o pomar que está no céu. De um lado tem árvore da vida, do outro tem árvore da vida lá no céu e vai trazer para a terra. Deus vai pegar o céu e vai trazer para a terra. Em Ezequiel 47, Deus está dizendo que se você se aprofundar em Deus, Ele vai trazer o pomar da árvore da vida do céu para a terra. Agora presta atenção. Estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dado a cada mês o seu fruto. Compara com Ezequiel 47, versículo 12. Ó, Ezequiel 47, 12. E agora aqui, olha o versículo 2 de Apocalipse 22. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça e de um lado outro do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês o seu fruto. E as folhas da árvore eram para a saúde das nações. Então presta atenção aqui comigo. Essa árvore está de um lado e do outro. Aí olha o que a Bíblia diz. E ali não haverá mais maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Vamos entender comigo aqui agora. Olha só, aqui está dizendo que a árvore da vida
A árvore da vida foi transportada. Ezequiel estava vendo um pomar de árvore da vida de um lado e do outro. E quando ele vê o pomar aqui de um lado e do outro, sabe o que ele entende? A árvore da vida estava na terra. Aqui em Ezequiel, o primeiro resultado da profundidade com Deus é o quê? É que a árvore da vida vai ser transportada para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. A árvore da vida vai ser transportada para você. A árvore da vida vai morar dentro de você. E como é que você prova isso? Primeiro, o rio vem do trono, não é isso? Mas que rio é esse? Que rio é esse? Como é que eu faço para me ter esse rio? Porque aqui diz que o rio tem árvore da vida de um lado e árvore da vida do outro. E essa árvore aqui, ela dá o fruto uma vez por mês. Presta atenção. A árvore da vida dá um fruto por mês. E quem comer das folhas da árvore da vida será remédio, será saúde para as nações. Aí a primeira pergunta que você deve fazer: como que eu faço para me ter o rio da vida em mim? Porque quando eu me aprofundo em Deus, eu recebo o rio da vida em mim. Como é que eu recebo o rio da vida em mim? É muito simples. É só você abrir a sua Bíblia comigo aí, olha. Abra comigo aí. Coloca esse versículo para mim aí, olha. João capítulo 7, versículo 38. João capítulo 7, versículo 38. Evangelho de João capítulo 7, versículo 38. Ó. Diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão no seu interior. Então vamos entender aqui? Evangelho de João 7,38. Ezequiel viu aquele rio ali e ele viu que era um pomar. Aqui diz o seguinte, ó, que era um pomar. Ele viu que de um lado e do outro tinha um pomar de árvores. Só que essa árvore que ele viu aí é a árvore da vida. Se ele viu um pomar de árvore da vida, o que nós entendemos aqui com isso? Nós entendemos o seguinte, que esse pomar de árvore da vida que ele viu aqui, em Ezequiel 47, no versículo 8, ele viu um rio de água viva. E esse rio de água viva, da margem do rio de um lado e do outro, aqui diz que tinha um monte de árvores. E nós já entendemos que essas árvores aqui é a árvore que está lá em Apocalipse capítulo 22, do 1 em diante, que é a árvore da vida. Se é a árvore da vida, a pergunta agora a ser feita é o seguinte: como é que eu faço para a árvore da vida vir morar dentro de mim? Porque quando eu me aprofundo em Deus, quando eu tenho profundidade em Deus, a primeira coisa que ocorre na minha vida é o quê? O primeiro resultado é que a árvore da vida vem morar dentro, o rio vem morar dentro de mim, e o rio traz a árvore da vida para dentro de mim. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Esse rios de água viva aí é porque quando você recebe Jesus como seu Salvador, você é salvo. Ninguém pode arrancar de você aquilo que Deus já te deu, que é a salvação. Você recebeu a salvação, você é salvo, acabou. Ninguém pode arrancar, porque você não pediu esse presente, foi Deus que te deu, e o presente que Deus deu ele não vai tomar. Então você recebeu a salvação, você agora é salvo. Mas aí sabe o que acontece? O Espírito Santo vem morar no seu espírito. E quando o Espírito Santo vem morar no seu espírito, sabe o que acontece? Ele traz o rio de águas vivas. E quando ele traz o rio de águas vivas para você, o que vai acontecer com você naquele momento? Você vai receber também a árvore da vida dentro de você. E todo mês a árvore da vida gera um fruto na sua vida. Mas qual que é o fruto? O fruto da árvore da vida é vida eterna. E esse fruto é Jesus.
Jesus é o fruto da árvore da vida, porque Ele é a vida eterna. Então, o que é isso? É que quando eu me aprofundo em Deus, e eu me aprofundo na palavra, que diz, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, quando eu me aprofundo aqui, olha, na palavra de Deus, quando eu me aprofundo aqui dentro da palavra de Deus, quando eu me aprofundo dentro dessa palavra, quando eu me aprofundo dentro da palavra de Deus, acontece o seguinte, o rio que está dentro de mim gera fruto, e esse fruto é um fruto por mês. Sabe por quê? Porque todas as pessoas têm capacidade de ganhar uma alma por mês. É isso mesmo. Você tem a capacidade de você ganhar uma alma por mês. Quando diz que a árvore da vida dá um fruto por mês, são 12 frutos que dá. Esses 12 frutos representam cada apóstolo da Bíblia também. Cada apóstolo da Bíblia, cada discípulo de Jesus é um fruto. Você e eu somos um fruto. Sabe o que apresenta isso? A árvore da vida dá um fruto a cada mês. Está escrito aqui, olha, em Apocalipse que nós lemos. Então o que acontece? Quando você recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E ele traz o rio. E ele traz o rio. E esse rio, presta atenção. E esse rio que ele traz, fiz um desenho aqui para você entender mais ou menos. Você é 3 partes. Você é o espírito humano, você é alma e você é corpo. Quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar no seu espírito. E ele sela você com o selo do Espírito Santo. Você é selado com o selo do Espírito Santo. Esse selo fala que você pertence a Deus. Ninguém pode tirar esse selo. Quando você morrer, se você morrer antes de Deus te levar para o céu, te raptar, te arrebatar, te levar para o céu, o que acontece? Você vai passar nas regiões celestiais. E esse selo, você é selado para passar nas regiões onde moram as potestades, os principados. Efésios capítulo 6, versículo 12, fala sobre isso. Os principados e as potestades moram em cima. Você vai passar no vale da sombra da morte. E o seu corpo vai brilhar. O seu espírito vai brilhar a sua alma. Por quê? Porque você tem o selo do Deus vivo. Então, o Espírito Santo vem morar no seu espírito. E ele traz o rio do céu, o rio de águas vivas. E esse rio traz com ele o que? De um lado e do outro, ele vai trazer a árvore da vida, porque você tem o fruto da vida eterna dentro de você. Ou seja, quando você, aqui diz aqui, olha, vamos ler comigo? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Olha o versículo 39, João 7, 38 e 39, irmãos. Amém? Amém? Os irmãos podem dar um glória a Deus aí? Só se apertar esse coraçãozinho aí, ó. Dá um glória a Deus aí para saber que os irmãos estão aí ouvindo a palavra. Amém? Ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. E isto ele diz a respeito do Espírito que deveria receber aquele que cresce nele. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olha só, o versículo 39 fala que esse rio de águas vivas é o Espírito Santo. Aqui está dizendo, olha, e ele disse isso a respeito do Espírito que deveria receber aquele que cresce nele. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Sabe o que é isso, irmão? Ó, o Espírito Santo veio e traz um rio de águas vivas, de um lado e do outro, a árvore da vida. Sabe o que apresenta isso? Isso representa a vida eterna em você. Você recebe a vida eterna sobre a sua vida. E de forma que você vai o que agora? Gerar frutos. Você vai gerar frutos. Quem se aprofunda em Deus, ele deixa claro aqui, olha. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Então você precisa crer na Escritura. Precisa aprender a Escritura. Aprofundar na Escritura. Aí o rio de água viva vai gerar árvore de um lado e árvore do outro. Agora, essas águas, dentro de nós, ela gera isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vem morar dentro de você. E dentro de você ele começa a trabalhar. De forma que você vai gerar vidas. Você vai gerar pessoas. E ó, eu disse que
O rio é dentro e fora. Primeiro dentro. O rio de água viva corre dentro de você. E quando o rio de água viva correr dentro de você, vai gerar muita salvação. Muitas pessoas serão salvas através de você, porque você vai gerar vidas. Sabe o que é levar a árvore da vida? É abrir a porta da salvação para as pessoas. É abrir a porta para as pessoas serem salvas. Porque você, quando abre a boca, sai vida eterna. Quando o seu testemunho vai trazer vida eterna para a vida das pessoas. Agora presta atenção. Presta atenção agora, que isso é muito importante. Dentro de você vai fluir esse rio. Esse rio dentro de você é o Espírito Santo. E lá dentro de você ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar e ele vai fazer o quê? Ele vai gerar transformações. Ele vai gerar vidas aonde você passar. Agora, não adianta Deus trabalhar só dentro. Ele precisa trabalhar fora também. Agora vamos ler lá? Vamos ver. Ezequiel, capítulo 47. Versículo 8, ó. 48. Ezequiel 47, versículo 8. Então me disse: essas águas fluem para a região oriental e descerá, chegando a Arabá, e quando entrar no mar, o mar das águas de sal se tornarão águas saradas. Presta atenção. Sabe o que é isso aqui? Aqui a Bíblia está dizendo que o resultado da profundidade, em Ezequiel 47, vamos entender aqui para você não esquecer. Primeiro, pastor Evandro, amém, quero aproveitar que o senhor entrou aqui e desejar ao senhor meus parabéns pelo seu aniversário. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Então, irmãos, quando o Espírito Santo vem morar em você, ele é o rio de águas vivas, que diz em João 7,38 que nós lemos aqui. E quando ele vem morar dentro de você, ele traz o pomar de árvore da vida. Nós lemos isso aqui. E essa árvore da vida representa frutos, que é almas que você vai ganhar, é frutos que você vai ter. Mas tem um outro resultado. O primeiro resultado é dentro. O segundo resultado, olha o segundo resultado. O mar, o rio vai descer para o mar. Agora presta atenção. O rio vai descer para o mar de sal e as águas serão saradas, no capítulo Ezequiel 47, versículo 8. Então presta atenção. O que é isso? Na verdade, eu tenho que fazer um desenho aqui para você entender. Ó, o primeiro desenho. Lembra? O Espírito Santo vem morar em você e ele traz o rio que desce para a sua alma, que desce para o seu corpo. Esse rio traz a árvore da vida. Mas também está falando de uma coisa. Na verdade, quando Ezequiel teve essa visão, ele estava no lugar e ele imaginou que era o quê? As fontes do rio Jordão, na geografia bíblica, ela desce formando o Mar da Galileia, que é uma água salgada, uma água doce, e depois vai para o Mar Morto, que está mais embaixo. Deságua no Mar Morto, aqui ó, olha o desenho, é desse jeito aqui ó, o rio Jordão desce, forma o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia, a água do Mar da Galileia desce para o Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, ele tem 280 gramas de sal por 1 litro de água, presta atenção, ele tem 280 gramas de sal para 1 litro de água. Então, ali nada mora, ali é enxofre misturado com betume, uma confusão ali. Ali dentro do Mar Morto é somente sal, ali não tem vida. Mas agora olha o que Ezequiel está dizendo. 47:8. Então me disse: essas águas fluem para a região oriental, e ao descer chegarão a Arabá, e quando entrarem no mar, o mar das águas de sal. Está dizendo que Ezequiel até escreveu que é um mar de água de sal, porque lá só tem sal, e as suas águas serão saradas. Presta atenção, aquele mar ali de sal, ali pertinho tinha Sodoma e Gomorra, onde foi destruído, e a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Se a mulher de Ló virou uma estátua de sal virada para trás, representa que a mulher de Ló representa alguém que olhou para trás, alguém
que desobedeceu. Alguém que estava olhando para o mundo e não para Nova Jerusalém. Ou seja, Deus estava tirando eles de lá para levar eles para um lugar alto. Tipologicamente, a Nova Jerusalém, as Campinas. Então, presta atenção comigo. Aqui, o que Deus está dizendo? Que esse rio, tipificando o Rio Jordão, vai descer até a água salgada, até o mar de água doce, que é o mar da Galileia, e depois vai descer para o mar morto. O que apresenta isso? Aqui, ó, vou escrever para você lembrar, ó. Vamos lembrar os dois desenhos aqui, ó. Presta atenção. Ó, os dois desenhos juntos, presta atenção. Aqui, ó. Espírito, alma e corpo. O Rio Jordão representa o nosso espírito. As fontes do Rio Jordão, o nosso espírito. O mar da Galileia representa a nossa alma. E o mar morto representa o nosso corpo. O que eu estou dizendo para você? Que esse rio precisa descer. O Espírito Santo, ele começa a obra dele no seu espírito. Do seu espírito, ele desce para a sua alma. E da sua alma ele desce para o seu corpo. Porque o seu corpo é salgado. Seu corpo não tem nada que presta. Seu corpo não tem vida. Seu corpo é morto espiritualmente. Mas as águas do Rio Jordão, tipificando o rio da vida, vai para ele para gerar vida. Por quê? Porque você ganha alma, é através da sua boca falando, através da sua mão levantada. Então você precisa que o seu corpo tenha rio de água viva nele. Sabe o que representa isso aqui? Representa testemunho. Quando você se aprofunda em Deus, você vai dar testemunho. Você vai ganhar almas ao seu redor. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Se você não está frutificando, se você não está dando frutos, tem algo errado. E o algo errado pode ser esse aqui, ó. Ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, vamos ler? João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Mas ele está dizendo, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura. Talvez você não está meditando na palavra, talvez você não está vivendo a palavra, talvez você não está mergulhando na palavra. Irmão, se você não mergulha na palavra, não aprende a palavra, não busca a palavra, você não vai gerar a árvore da vida, nem o rio vai descer para o Mar Morto. O Mar Morto aqui representa isso. O Mar Morto também representa o mundo. Representa as pessoas que precisam receber de Deus algo que veio do rio, que é o teu espírito. O teu espírito recebe esta palavra e essa palavra vai. Sabe o que é isso? O mar que diz, olha, as águas do mar, as águas de sal, as suas águas serão saradas. Então Deus quer sarar o teu corpo que não presta. Ele quer sarar o teu corpo que é cheio de sal. Por isso o Espírito Santo tem que trazer o rio dentro de você. E esse rio tem que ir até o teu corpo, passar na tua alma e até o teu corpo. E para isso você tem que o quê? Se aprofundar. A profundidade em Deus vai gerar isso em você. Agora presta atenção comigo. Esse sal aqui é demais. Sal, irmão, não pode ser demais. Você tem que ser temperado. Se o sal for demais, a pessoa fica estéril. É isso que está dizendo. A esterilidade aqui é por causa que tinha muito sal. Então sal não deixa você produzir. Então o rio do Espírito Santo tem que ser até você, derramado, para você receber essa cura de Deus. Agora presta atenção comigo aqui, olha. Por que o mar morto precisa dessas águas? Porque o mar morto recebe tudo, ele retém só para ele. O mar morto, ele tem um problema de reter tudo para ele. E Deus quer mudar esse quadro na sua vida. Deus quer que você receba a palavra e você, olha, passa lá para frente, para gerar árvores da vida. A árvore da vida que está dentro de mim vai gerar a árvore da vida da minha família. Assim você também vai gerar na sua família. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Agora, tudo que eu falei aqui está falando do interior. Está falando dentro da pessoa. Agora vamos falar do lado de fora agora o rio agindo. Como é que o rio age do lado de fora? Versículo 9. Ezequiel 47, versículo 9.
Ezequiel 47. Versículo 9. E acontecerá que qualquer criatura vivente que vier ali onde desemboca a corrente, terá vida. Olha aí, ó o rio, vida. E haverá uma grande multidão de peixes. Porque essas águas chegarão ali, para que todas essas águas sejam saradas, e tudo viverá onde quer que chegar o rio. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo que haverá uma grande multidão de peixes. Eu profetizo sobre a sua vida que peixes vão começar a nascer nas águas da sua vida. Se o mar da tua vida é salgado e é estéril, não tem peixe, Deus está dizendo que vai trazer o rio de água viva. Outro resultado do rio de água viva é que haverá quantidade de peixe. Muito peixe haverá. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que a Bíblia relata que lá em João capítulo 21, que os discípulos jogaram a rede e pegaram 153 grandes peixes. Esses 153 grandes peixes, na verdade, ali é um código chamado Código do Reino. Não sei se você sabe o que é isso. Os Códigos do Reino. É um curso muito bom chamado Códigos do Reino. É um curso que eu estou até desenvolvendo ele para aplicar para os irmãos, chamado Códigos do Reino. E quando você estuda os códigos do reino de Deus, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Você vai descobrir que um dos códigos do reino é que aqueles 153 grandes peixes, na verdade, foram 153 almas que Jesus ganhou face a face. Por exemplo, a mulher samaritana, ele ganhou conversando pessoalmente com ela. Nicodemos, José de Arimateia, e aí vai. Se você contar, vai dar 153 pessoas. Lógico que Jesus ganhou muito mais almas. Só que seguia ele tinha 2.000 pessoas. Mas face a face, conversando, relatado na Bíblia, ele ganhou 153 pessoas, que ele conversou pessoalmente com elas. E quando você estuda isso, você vai ver o seguinte, que grandes peixes, aqui ele está dizendo, haverá uma multidão de peixes. Sabe o que Deus está dizendo? Olha para mim, você que conhece o português, o coletivo de peixe não é multidão. O coletivo de peixe, me desculpe, o coletivo de peixe é cardume, mas aqui diz uma multidão de peixe, porque está falando de pessoas. Ezequiel 47:9. Está falando de uma multidão de pessoas. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ele está dizendo para você que se você se aprofundar na palavra, se aprofundar em Deus, a árvore da vida vai nascer, o pomar de árvore da vida vai nascer dentro de você, porque o rio da vida vai estar dentro de você, e você vai gerar uma multidão de peixes, uma multidão de alma. Aonde você mora, aonde você está, eu profetizo sobre você nessa noite, que haverá uma multidão de peixes para a sua vida, haverá uma multidão de peixes na sua casa, haverá uma multidão de peixes aonde você for, em nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, aperta aí, olha, e dê um glória a Deus aí, porque Deus está falando com você, que você vai ganhar multidões de peixes, vai ganhar multidões de almas. É isso que Ele está dizendo para você. Deus está dizendo isso para você, que você vai ganhar uma multidão de gente. Agora olha o versículo 10. Versículo 10. E acontecerá, Ezequiel 47:10, agora. Ezequiel 47, versículo 10. E acontecerá, a terceira coisa poderosa, e acontecerá que os pescadores estarão junto ao rio. Os pescadores estarão junto ao rio. E desde Edgede até Englai haverá lugar para estender as redes.
e muitas classes serão os peixes. Então, olha aqui, olha. Aqui nós temos uma coisa interessante. Ó, acontecerá que os pescadores estarão junto do rio, de Edged até Englai haverá lugar para estender as suas redes. 2. E 3. Haverá lugar para estender as redes, né? 2. E muitas classes serão os peixes. Aqui nós vamos aprender uma coisa muito poderosa. Primeiro, acontecerá que os pescadores estarão junto do rio. Sabe por que os pescadores estarão junto do rio? Porque o Senhor está querendo dizer o seguinte: 5 coisas poderosas aí, ó. Primeiro, grande multidão de peixe. Você vai ganhar muitas almas. Segundo, os pescadores estarão junto do rio. Por que os pescadores estarão junto do rio? Porque quando a Bíblia diz que os pescadores estarão junto do rio, aqui a Bíblia está falando o seguinte, está falando sobre o chamado. Quando você é chamado por Deus, você é chamado por Deus, você é chamado na beira do rio. Por quê? Porque você tem que voltar no rio. Lembra de Ezequiel? Foi no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível. Quando chegou no quarto, ele não foi, ele voltou. Mas ele voltou para onde? Para a beira do rio. Não importa se você está no primeiro nível, no segundo nível ou no terceiro nível. Não importa se você está nesses níveis. Deus já liberou o quarto nível. Deus quer você no quarto nível. Mas agora presta atenção comigo. Presta atenção. Você sempre vai voltar para a beira do rio, porque você sempre vai querer mais de Deus. Pescadores sempre querem mais. O pescador joga a rede, mas ele volta para pescar de novo, porque ele quer pescar de novo. Vamos ver isso comigo aqui agora? Vamos ver, ó. Vamos ver isso aqui comigo agora. Ó, vamos lá. Amém? Fala alguma coisa, irmão. Fala alguma coisa aí. Amém? Se Deus está falando com você, anote uma frase para os seus irmãos, mande uma palavra para eles aí. Ó. Quando Jesus chamou os discípulos, quero que você entenda. E anote isso aí, ó. Quando ele chamou os discípulos na beira da água. Foi 3 chamamentos. Olha para mim. 3 vezes nós vamos encontrar Jesus chamando os discípulos para eles serem chamados discípulos. 3 vezes. E as 3 vezes que eles foram chamados, foram na beira da água. O primeiro foi na beira de um rio, o segundo foi na beira do mar, e o terceiro foi no lago. Só que o lugar é o mesmo. É o mesmo lugar. Parece ser o mesmo lugar. Por quê? Porque tem água. Não é o mesmo lugar, porque o primeiro lugar que os discípulos foram chamados é o Rio Jordão. O primeiro chamamento foi no Rio Jordão. Depois foi no Mar da Galileia. Depois no lago, chamado Lago da Galileia, que é o mesmo mar. Só que a Bíblia muda o nome. Agora eu quero que você entenda. Primeira vez que eles foram chamados, eles estavam na beira de um rio. Anote isso, irmão. Eu não tenho culpa disso, é a Bíblia que fala. Ó, vai comigo. João capítulo 1, 35. Evangelho de João, capítulo 1, 35. Alguém coloca para mim aí, olha. O primeiro chamamento dos discípulos aconteceu na beira do rio. João 1, 35. Ó, e no dia seguinte, João 1,35, no dia seguinte, João se achava lá de novo na companhia de 2 discípulos. E ao ver que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo falar, imediatamente seguiram a Jesus. Então, onde eles estavam, irmão? Eles estavam na beira do Rio Jordão. Se você pegar os versículos anteriores, você vai ver que João estava batizando no Rio Jordão. E Jesus foi lá também se batizar no Rio Jordão. E quando Jesus foi lá se batizar no Rio Jordão, de repente, o que acontece? Na hora que ele vai lá para ser batizado, os 2 discípulos de João vê os discípulos lá passando,
quer dizer, desculpa, Jesus passando, e João fala, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Essa palavra, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, ficou, anos sem resposta. Isaac pergunta, onde está o Cordeiro? E Abraão diz, o Cordeiro para si Deus proverá, mas Deus não proveu o Cordeiro. O Cordeiro não foi provido. Deus proveu, foi um carneiro. O Cordeiro vai aparecer agora em João 1,36. Ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a Bíblia fala que 2 dos discípulos ouviram isso, seguiram a Jesus. Esse lugar que eles estavam aqui, olha, era em Betânia, além do Rio Jordão. Então eles estavam aqui no Rio Jordão. Naquele momento, os 2 discípulos vão atrás de Jesus. E eles seguem Jesus. Olha o versículo de número 38. E voltou-se Jesus... 38. E vendo que o seguia, disse-lhes, que buscais? E disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Então disse-lhe, vinde e vede. Eles foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele todo aquele dia. E já próximo da hora 10ª, que é 4 horas da tarde, 16 horas, né? André, irmão de Simão Pedro, era um daqueles 2 que ouviram as palavras do testemunho de João e seguiram Jesus. Então, os 2 primeiros discípulos que seguiram Jesus foram encontrados na beira do rio. Ele é quem? É o André, irmão de Pedro, e o nosso irmão André. Seguiram Jesus a primeira vez. Então, eles encontraram Jesus na beira de um rio. Então, quando Jesus chama eles primeiro, eles estão na beira de um rio. Agora, quer ver o segundo chamado? Vamos comigo. Mateus 4,18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus 4,18. Ó. Mateus capítulo 4, versículo 18 agora. Mateus 4,18. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, notaram aí? Os 2 discípulos chamados primeiro, estavam onde? Na beira do Rio Jordão. Agora é que diz, andando Jesus junto ao mar da Galileia. Anota isso aí para você não esquecer na sua Bíblia. Mar da Galileia é o mesmo Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. São 3 nomes. Mar da Galileia, Lago de Genezaré e o outro nome que eu falei, Mar de Tiberíades, que eu esqueci. Então Mar da Galileia, Lago de Genezaré e Mar de Tiberíades. São 3 nomes. Ele parece um mar, mas é água doce. É um mar de água doce, mas presta atenção. Aí diz aqui, olha. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e o seu irmão André, as quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então, há um lugar que completa isso aí, Marcos capítulo 1,16. Vai comigo lá, coloca aí para mim também, Aldo. Marcos 1,16. Marcos 1,16. Acharam? Marcos 1,16. Olha aí, ó. E quando passava junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. Mateus 4,18 é igual a Marcos 1,16. Aí fala, e Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu vos transformarei em pescadores de homens. Pescadores de homens. Olha o 18. E eles deixaram as suas redes, imediatamente os seguiram. Então, nota comigo aqui, irmãos. Nota comigo aqui, olha. Eles deixaram, eles seguiram. Há um segredo aqui, olha, muito grande. Jesus chama eles agora
para serem pescadores de alma. Eles agora foram chamados para serem pescadores de alma, de almas, pescadores de homens, aqui a palavra diz pescadores de homens. Presta atenção comigo. Então agora eles estão o quê? Na beira do mar, água de novo. O primeiro chamado foi na beira do rio, o segundo chamado na beira do mar, água de novo. Agora é um segredo. Por que a Bíblia diz, chama eles de pescadores de homens? Sabe por quê? Presta atenção. Olha comigo, quero que você preste muita atenção agora. Aqui, o Senhor está chamando eles como os pescadores. No meio dos discípulos de Jesus, 12 discípulos que Jesus tinha, 8 eram pescadores. Por que pescadores? Já parou para pensar por que eles são chamados? Por que a Bíblia, por que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, que ele chamou pescadores para ganhar alma? Não era melhor ele chamar os sacerdotes para ganhar homens, mas ele chama pescadores. Sabe por quê? Porque o peixe se parece com o homem. Qual que é o segredo? Abre a sua Bíblia aí, olha. Anota aí para mim, olha. Não dá para me anotar, mas anota aí, olha. Abacuque, capítulo 1, 14 e 15. Você vai descobrir por que Jesus chamou eles falou coisa assim, olha, vocês agora serão pescadores de homem. Quer dizer que ele tirou a palavra peixe e colocou a palavra homem. Por quê? Por que o homem é comparado com o peixe? Por que o Senhor Jesus chamou eles de pescadores de peixe para ser pescadores de homem? Vamos entender esse mistério. Vamos tirar o selo desta palavra e vamos revelar ela. Por quê? Abacuque, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Abacuque, profeta menor aí, ó. Abacuque, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler lá. Diz assim, olha. Abacuque. Esse é o motivo que Jesus chamou eles para ser pescadores de homens. Abacuque 1,14. Ó. 1,14. E tornaria os homens como os peixes do mar? E tornarias os homens como os peixes do mar? Presta atenção. Como os répteis que não têm quem os dirijam? A todos pescam com anzol e os arrastam com sua rede, ó, e os recolhem em sua malha varredora. Depois se alegram e se regozijam. Sabe por que Deus chamou o homem, chama o homem aqui de peixe, chamou os pescadores de peixe para ser pescadores de homens? Porque o homem tem um poder, o homem é curioso igual o peixe. O peixe já está bem alimentado, porque não falta comida no mar. O mar para todo lado tem comida, mas o peixe vê o anzol caindo lá, olha, e ele vê que aquilo ali deve ter alguma coisa nova. A curiosidade do peixe, ele vai lá e ó, ele vai lá por curiosidade para ver o que é e acaba sendo pego pelo anzol ou até mesmo pela rede. Desculpa-me, pelo anzol. Por quê? Por causa da curiosidade em saber o que é que foi lá. O homem também é pego na sua curiosidade. A curiosidade faz o homem cair. Então sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer, pescadores de homens? Que nós vamos pegar os homens através da curiosidade. E por que rede? Porque rede é porque Deus quer você pegar muita gente através da sua rede. O que é a sua rede? Seu testemunho de vida. A rede representa o seu testemunho de vida. Então, o segundo lugar é o mar. O primeiro chamado foi na beira do rio. O segundo chamado é o que? Na beira do mar. E o terceiro chamado? Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 1 agora. Lucas capítulo 5, versículo 1 agora. Ó. E aconteceu que quando a multidão o apertava, ouvia a palavra de Deus, ele estava em pé junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré
é o mesmo mar da Galileia, o mesmo mar de Tiberíades. Mas por que aqui chama Lago de Genezaré? É essa que é a questão. Começou no rio, foi para o mar e voltou para o lago. Irmão, pergunte a você mesmo, ó. Pergunte a você mesmo, glória a Deus. Ó, o rio desce, o rio desce para o mar. Mas agora o mar volta para o lago? Sabe o que o lago representa? Um lago é menor do que o mar? É lógico. O lago é menor do que o rio? É lógico. Note que eles começaram no rio, foram para o mar, agora foram para o lago, que é pequeno de novo. Sabe por quê? Pobres de espírito. Sempre quando eu tenho muito de Deus, eu tenho pouco. O muito que eu tenho de Deus, eu não tenho nada, porque eu sempre preciso de mais de Deus. É isso. Agora presta atenção. Presta atenção. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quando ele coloca Lago de Genezaré aqui, junto à praia do Lago de Genezaré, ele está dizendo o seguinte: eu te coloco no muito, no pouco, na palavra, porque você tem que querer mais e mais e mais e mais e mais. Agora note comigo uma coisa aqui. Segundo a história, geografia bíblica, existe 111 espécies de peixes aqui, no Mar da Galileia, nesse lugar aqui. Se você estudar, só alguns dados para você ter ideia. Aqui, 25 milagres que Jesus... 35 milagres que Jesus fez. 25 milagres foi ao redor do Lago de Genezaré, do Mar da Galileia. Dos 4 evangelhos, é registrado 35 milagres. Dos 35 milagres, 25 foram aqui ao redor do Mar da Galileia. Você tem uma ideia, 9 cidades aqui ao redor do Mar da Galileia eram abastecidas pela água do Mar da Galileia. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que nesse pouco aí, Ele pode criar muita coisa na sua vida espiritual. Muita coisa. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que o pouco que parece você tem, é porque nesse pouco Deus quer te dar sede para você ter mais. Olha, 3 coisas que eu anotei aqui muito importantes: rio, mar e lago. O rio é o primeiro nível. O mar é o segundo nível. E o lago é o terceiro nível. Nesse terceiro nível aí, olha. Note aqui comigo uma coisa muito interessante. Nesse primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, foi o que aconteceu lá em Ezequiel. Eu não sei se você está pegando o que eu estou falando. Ó, o primeiro nível é o rio. É os pés. O segundo nível é o mar, que é o joelho. E o terceiro nível é o lago, que é os lombos. Presta atenção. Agora presta atenção aqui comigo. Aconteceu o mesmo que aconteceu com Ezequiel. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Mas os discípulos, infelizmente, fizeram como Ezequiel. Eles tiveram um momento que eles não quiseram mergulhar. Mas só que a Bíblia diz que infelizmente Ezequiel não foi até o fim, mas os discípulos foram. A Bíblia diz que eles foram lá para o cenáculo, e a Bíblia diz que o rio veio e foi derramado lá em Atos capítulo 2 sobre eles. Lembra? Atos capítulo 2 é o rio vindo para dentro deles. A Bíblia diz aqui, olha, lembra de João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão no seu ventre. Aí a Bíblia diz assim, lá no versículo 39, ele falava isso sobre o Espírito Santo que viria, porque ele não tinha sido glorificado ainda, então o Espírito Santo não tinha vindo, porque Jesus, enquanto ele não sentou no trono lá no céu e foi lá sentado, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão no seu interior.
João 7, 38 e 39. E isto ele diz a respeito do Espírito que deveria receber aqueles que crescem nele, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Sabe o que é isso? Aqui está dizendo o seguinte: quando eles foram para o cenáculo, o Espírito Santo veio sobre eles, eles chegaram no quarto nível. E para concluir essa minha mensagem aqui hoje, o Senhor, Ele quer levar você para o quarto nível. Ele não quer que você fique no terceiro nível. Alguém escreve essa frase para mim aí, olha: Deus não te quer no terceiro nível, Ele quer te levar para o quarto nível. O que é o quarto nível? O quarto nível é o nível onde manifesta algo poderoso na sua vida. Aqui, para me finalizar, dentro disso aqui, olha, eu quero te mostrar o seguinte: é quarto nível, joelho, os pés, que é o calcanhar, os joelhos, os lombos e, por último, mergulhar de cabeça no rio. Só que Ezequiel foi até o terceiro, agora nós não. Nós vamos até o quarto nível. Sabe por quê? Porque as águas vai te fazer crescer. Porque as águas, ela tem um poder de fazer crescer. A Bíblia fala que essas águas é poderosa. E o que essas águas fazem? Anota aí, olha, Salmo de número 1, versículo 3. Salmo de número 1, versículo 3. Aí diz assim, olha, 1:3, Salmo 1:3, ó. Ó, ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, dando seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, e tudo que fizer prosperará. Quem é esse? Como é que eu faço para me ter esse rio? Olha o versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à mesa dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor Jeová está o seu deleite, na palavra, e na sua lei medita de dia medita de dia e de noite na palavra. Aí eles serão um rio. Tá vendo? Como que eu faço para me ter o rio? Agora, o quarto nível. Eu preciso chegar no quarto nível. Como é que eu faço para me chegar no quarto nível? O quarto nível, eu preciso me aprofundar em Deus. Por que quarto nível? Se você ver bem, Moisés fez 3 milagres. O primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. No quarto sinal, o primeiro sinal que Moisés fez, os magos e os encantadores do Egito fizeram. O segundo, os magos e os encantadores do Egito fizeram. O terceiro, os magos e os encantadores fizeram. Mas no quarto, irmãos, eles não resistiram mais a Moisés. No quarto sinal, aconteceu algo interessante. Vamos ler comigo? Êxodo capítulo 7. Vamos lá. Para mim concluir essa live aqui. E o versículo que nós vamos ler desculpa, eu falei errado, viu? É Êxodo capítulo 8:19. 8:19. Então os feiticeiros disseram a Faraó: o dedo de Deus está nisso, mas o coração de Faraó continua endurecido. Então eu quero que vocês entendam. Olha, Moisés fez o primeiro sinal, os encantadores fizeram, o segundo eles fizeram, o terceiro eles fizeram, mas no quarto, irmãos,
eles não conseguiram mais fazer, porque no quarto sinal, os encantadores disseram, nós não podemos fazer, porque esse quarto sinal é o dedo de Deus. Aí parou tudo. Sabe o que apresenta isso? No quarto nível, o diabo não consegue mais te alcançar. O diabo não consegue mais alcançar a tua profundidade, nem o teu conhecimento, nem a tua maturidade. O diabo fica para trás, porque o diabo conhece a Bíblia e estremece, mas ele não tem o conhecimento que você tem através do Espírito Santo. O diabo não tem o que você tem através do Espírito Santo, porque o diabo não tem o Espírito Santo, você tem. Então você tem o rio de água viva dentro de você, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva nas profundezas de Deus. Agora olha só, presta atenção. No quarto, ele parou, porque ele não conseguiu mais. Agora, o que representa isso aqui? Representa o seguinte, que o quarto é o dedo de Deus. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer manifestar o dedo dele. Só que nós não queremos só o dedo, nós queremos a mão, nós queremos tudo. Mas para Deus manifestar o dedo, você tem que estar pelo menos no quarto nível. Por que o quarto nível? Olha, o número 4. Por que no quarto nível? Abraão levantou 4 altares. 1, 2, 3, 4. Abraão levantou 4 altares. O último altar, que é o quarto nível, ele ofereceu Isaac no altar. Ele foi mais profundo, ele foi tão profundo que quase que ele mata o filho dele. Aí Deus entrou no meio e não permitiu. Sabe por quê? O quarto nível, ninguém te segura mais. O quarto nível, ninguém te segura mais, porque é o nível de mergulhar mais profundo. Abraão levantou 4 altares e o último altar foi Isaac, porque é o quarto nível. E Isaac desentulhou 4 poços. O primeiro poço ele teve intriga e confusão. O segundo poço ele teve intriga e confusão. O quarto ele teve confusão. O terceiro ele teve confusão. Mas no quarto ele teve prosperidade. Quer ver? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Enquanto você encontra aí, Gênesis capítulo 28. Olha aí. Quero ler com você. Capítulo 28. Desculpa, irmãos, eu estou falando versículo aqui, mas o capítulo, mas eu tenho que te falar o versículo. Eu falei errado aqui, tá? É Gênesis, capítulo de número 20. Era aí. Os 4 poços de Isaac. 26, tá? Eu falei errado. Gênesis capítulo 26, 26, Gênesis 26, versículo 18, Isaac tornou a cavar os poços que foram cavados nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e deu novos poços aos mesmos, novos nomes ao seu pai. E os servos de Isaac que cavaram aquele vale acharam um poço de águas vivas, de manancial. E os pastores de Gerar contenderam contra os pastores, dizendo, essa água é nossa. E ele chamou o poço Ezé contenda. Então o primeiro poço teve contenda. Depois do segundo poço, versículo 21, eles tiveram inimizade. Depois, o terceiro poço, eles contenderam contra ele. E depois o quarto poço, ele teve ampliedade. Sabe o que é isso? Aumentou, abriu as fronteiras para ele no quarto poço. Sabe o que apresenta poço? Profundidade. Quanto mais profundo você precisa ir em Deus, você tem que ter uma vida de profundidade. O que é isso? Você precisa de uma vida de profundidade. Aí, olha só, 4 poços de Isaac. Depois nós temos 4 colunas de Jacó. Jacó levantou 4 colunas. Sabe o que coluna representa? Coluna representa testemunho. Você precisa aprender a ter na sua vida testemunho, vida de testemunho.
4 colunas Jacó levantou. Cada coluna representa testemunho. E no último momento da vida de Jacó, ele teve encontro com o Senhor e a vida dele mudou. Por quê? Porque ele foi profundo. E por último, nós temos José, que é o homem dos 4 sonhos. Nós temos o sonho que ele teve na casa dele, sozinho com os irmãos. Depois ele teve o sonho do pai e da mãe, que parece ser o pai e a mãe, porque ele sonha com o sol e a lua, mas na verdade o sol ali não é a mãe dele, porque o sol ali representa Faraó, amém? Porque a mãe dele morreu antes, ele se prostrou, quem se prostrou diante dele foi o Faraó. E depois nós temos o sonho do padeiro e do copeiro, que é um sonho só. E depois nós temos o 4º sonho, que o Faraó teve um sonho e José foi levado para a corte de Faraó e se tornou governador. Então, o 4º nível, quando você chega mergulhado nas águas, o 4º nível, ninguém mais te alcança. Aí agora vem mais. Por que 4º nível? Porque o 4º nível representa o nível da sua vida espiritual transformada, mudada. Agora presta atenção aqueles 4 jovens que foram, aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha, lembra? Lançou o primeiro jovem, o segundo, o terceiro. Mas só que o 4º era representado de Jesus ali. Eles caíram dentro de Jesus. Por quê? Porque eles resolveram não negar. Eles resolveram se aprofundar mais. Eles resolveram ir no 4º nível. Eles resolveram ir longe. E sabe, para me finalizar essa parte aqui dos 4 níveis, há uma coisa muito interessante. Quando você estuda Mateus capítulo 13, o primeiro terreno, o segundo terreno, o terceiro terreno, somente no 4º terreno, que produziu 100, 60 e 30 por 1. O primeiro terreno deu errado, o segundo terreno deu errado, o terceiro deu errado, e o 4º produziu. Sabe por quê? No 4º nível, você vai produzir 100, 60 e 30 por 1. Porque no 4º nível, ninguém segura você mais. Agora presta atenção. João capítulo 21. Jesus tinha aparecido para os discípulos 3 vezes. Aí ele agora vai aparecer a 4ª vez. Aí sabe o que acontece? Daí em diante, eles mudam de vida. No 4º nível, quero cumprimentar o nosso bispo Francisco, amém? Que está aí. Deus abençoe sua vida, meu bispo, e abençoe sua família. No 4º nível, Jesus, em João capítulo 21, Jesus já tinha aparecido 3 vezes para eles. Agora no 4º nível, a vida deles é mudada, porque em Atos capítulo 2, João 21, 14, Jesus fala com eles ficar em Jerusalém. No 4º nível, a vida deles é mudada. Sabe por quê? Porque no 4º nível, o Espírito Santo vem em Atos, e eles, de cabeça, eles mergulham no rio, que é o rio do Espírito Santo. Sabe o que Deus vai dizer para você? Se você ficar mergulhado, você vai crescer. As suas raízes vão crescer, seus ramos vão crescer, você vai dar muito fruto. Muitas almas vão se converter através de você. Por quê? Porque o que vai acontecer com você? As águas vão fazer você crescer. E eu quero deixar o meu último versículo aqui, olha. Ezequiel, capítulo 31. Ezequiel 31. 31. 31. Ezequiel 31. Versículo 4. Ezequiel 31, 4. As águas o fizeram crescer. Esse aqui que as águas está falando que fizeram crescer é uma tipologia de Satanás. Quando ele era um querubim ungido lá no céu, o luzeiro lá, o querubim ungido, as águas o fizeram crescer. Presta atenção. As correntes profundas o fizeram crescer, fazendo jorrar suas águas ao seu redor, desde o lugar onde estava plantado, e de onde dirigiu seus regatos e todas as aves do campo. Sabe o que aqui Ezequiel 31? É uma tipologia de Satanás. Quando ele era querubim ungido lá no céu, um anjo do Senhor, que ele trabalhava no céu, ele ia lá
mas ele morava no Éden original, no Éden lá, e ele ia no céu para fazer o trabalho dele, voltava. A Bíblia diz que ele cresceu, as águas o fizeram crescer. Eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida nessa noite, que as águas possam fazer você crescer, que você possa crescer dando bom fruto, ser aquela árvore plantada junto às águas, as correntes das águas do Salmo 1, versículo 3, para você dar muito fruto. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. É isso que eu quero profetizar sobre você. Eu quero que você convide toda a sua família agora para chegar mais perto aí, que nós vamos orar nesse momento. Nós vamos fazer uma oração para que Deus possa trabalhar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, nós vamos orar para que Deus faça uma obra sobre a sua vida, para que Deus faça uma obra sobre você. Eu quero dar um momento aí para você escrever alguma coisa aí, amém? Escreve alguma coisa, uma palavra profética aí para os irmãos. Eu não sei se os irmãos têm costume de ler, eu tenho costume de ler todas as palavras que os irmãos deixam depois de uma live. Então, escreve alguma coisa aí, para o seu irmão, profetiza algo sobre ele, que ele cresça, que ele receba essa palavra para crescer na vida, espiritualmente na casa do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Eu quero orar com você nesse momento, convide a sua família, que você receba esta palavra. Antes de orar, eu queria também convidar você para estar entrando no meu canal, amém? Lá é Pastor Marcos Santos, você entra lá, eu vou deixar o link depois aí, você pode entrar lá, se alguém puder e tiver já se inscrito lá no meu canal, tiver o link, coloca para mim fazendo favor aí. Você entra lá e se inscreve lá no nosso canal, convide os seus amigos para inscrever no nosso canal, que Deus possa abençoar você. Nós estamos querendo agora, se Deus quiser, quando acabar essa arma biológica aí, nós vamos começar um seminário, amém? Médio e básico em teologia, aí na sua região, perto de você, você pode se inscrever e pode participar do nosso seminário. Com certeza, Deus tem muita coisa nova para você e para sua família. Participe conosco aí do meu canal, se inscreva lá. Eu coloco sempre alguma palavra nova, um curso novo lá, e Deus vai estar abençoando a sua vida. Que você esteja preparado, como a irmã Madre escreveu aí agora, para entrar no 4º nível, de cabeça nesse rio, mergulhe nas escrituras, na palavra do Senhor, amém? Que Deus possa estar abençoando você e a sua família. Eu quero orar com você agora, para que o Senhor venha abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, meu Deus. Eu te apresento cada pessoa, Senhor, que está participando dessa live nesse momento. Que essas águas possam passar dos nossos joelhos, que essas águas possam passar dos nossos ombros, que nós possamos mergulhar, Senhor, bem profundo nas águas do Teu Espírito Santo. Eu profetizo sobre a vida dos Seus filhos nessa noite, que eles possam, meu Deus, estar mergulhados, ó Deus, em nome de Jesus, lá no profundo, ó Pai, e receber de Ti, em nome de Jesus, meu Pai, para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus eu profetizo agora sobre cada um que está aqui agora, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar sobre a vida dos seus filhos agora e que essas águas possam estar além, Senhor. Em nome de Jesus, além, ó Pai, que eles possam mergulhar profundo em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando você e a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levar você a crescer nessas águas. Que a bênção do Senhor possa estar sobre você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te agracie em nome de Jesus. Vamos para o 4º nível em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que participaram. Todos os irmãos da Igreja Batista Shalom do norte de Minas e da Bahia. Deus abençoe vocês, irmãos de Montalvânia, todos aqueles que participaram aí, em nome de Jesus.